Ou ele é santo, ou ele é um monstro. Santos não entregam judeus para nazistas, logo ele é um monstro. É uma inferência lógica. E todas as agendas que ele faz são agendas de destruição. Muitas vezes ele destruiu a economia de países inteiros para lucrar. Isso também não é a atitude de um homem santo. Então, qual a explicação? Ele não está nem no extremo santo, aquelas freirinhas que dedicam a vida para o bem, nem ele está nessa grande massa humana que ora faz o bem, ora faz o mal, muitas vezes por autointeresse. Ele está realmente num espectro de maldade pela maldade. E aí eu falei pro meu pai, ele não tá mais no nível de um cara que quer dinheiro, nem mesmo no nível de um cara que quer o poder pelo poder. Ele quer o mal pelo mal. É o mesmo processo de ação do demônio. O demônio já está condenado. Ele não tem salvação. Não vai ter redenção pro demônio. Então por que o demônio não desencana? Ele já está derrotado. Isso eu nunca entendi. Ele quer... Por que ele insiste tanto se ele está derrotado e por que ele quer tanto encher o saco de Deus, assim, sabe? Ele quer destruir o máximo que ele puder. Ele quer levar o máximo de gente pra junto dele. Ô, Paquito, mas você não para hoje. Fica pra lá e pra cá, cara. O que tá acontecendo, cara? O demônio quer o mal pelo mal. Ele odeia a criação. Ele é um derrotado birrento que quer estragar o máximo que ele puder. Aí eu penso o seguinte. No meio do caminho, existem pessoas que são cooptadas a colaborar com o mal pela ganância. Existem pessoas que vão pelo dinheiro. E muitas delas são movidas pelo dinheiro. Acabam se corrompendo na política, por exemplo, por dinheiro. Outras já têm dinheiro, como o Dória. E eles fazem o que fazem por pura sede de poder. Se bem que o Dória eu já acho que é pior. É. O Dória já tá no nível... Ele é um Soros sem o mesmo sucesso do Soros, né? Você tretou com o Dória pesado, né? Tretei, já vou falar disso. Depois a gente fala disso. Mas aí que tá... Tem um nível que não é mais dinheiro nem poder. Tem um nível que o cara já tá tão afogado no mal que ele age igual ao demônio. Ele já tá perdido e só quer perder o máximo de gente possível. Levar junto com ele o máximo de pessoas. Eu acho que esses caras, eles têm inveja das pessoas comuns. Porque assim, você pega um cara que nem o Dória pode ter dinheiro, pode ter mansões, pode ter tido poder. Agora nunca mais vai ter, né? Bem feito. Mas tem uma coisa que o Dória nunca vai ter. Ele nunca vai ter amor verdadeiro, ele nunca vai ter amizade verdadeira. Ele nunca vai ter nada real na vida dele. E ele tem ódio do homem que ganha um salário mínimo, mas tem um amor verdadeiro, uma amizade verdadeira. Porque esse homem que ganha um salário mínimo, que come farofa, que passa apertado, ele tem uma felicidade que esses caras nunca vão ter. Isso é verdade. E aí o ódio que eles têm é incontrolável. Então é nesse nível. Nós estamos lidando com psicopatas mesmo. E o Dória, qual foi a treta? O Dória é um dos piores que tem. A única coisa boa é que o Dória não tem o poder que o Soros tem, porque ele é burro. O Soros é um gênio. Mas ele estava como candidato à presidência, né? Que desistiu, mas ele poderia ter, né? Pra você ver como ele é orgulhoso e megalomaníaco. Ele achou que ele teria alguma condição de concorrer à presidência. Pra você ver como ele é burro. Porque na maldade dele, ele não consegue nem mesmo ser realista. Um sujeitinho que nem o Dória, que nunca mais vai ser vereador de Valinhos, ele achou que ele podia ser presidente. Não, é idiota mesmo. Agora, o que ele fez com a cidade de São Paulo... E a gente tava conversando antes de começar aqui, ele é amigo da sua família, inclusive. Não. Né? Ele já foi. Ah, já foi. É. Mas aí as famílias romperam. Ah, tá. Por causa disso. Por causa disso. Por causa da imundície toda dele. Tá. Porque quando eu era moleque, eu não tinha as noções de economia política que eu tenho hoje. Então eu não sabia que aquele negócio que ele tem lá, o LEAD, é na verdade uma máquina de fazer lobby. O que é o LEAD? O LEAD é uma organização que o Dória chefia, que você pensa que é uma organização para fazer networking de empresários, uma coisa honesta, e não é. Aquilo lá é para fazer lobby mesmo. Aquela coisa corporativista que a gente estava conversando no começo do vídeo. Mas quando era moleque eu não tinha essa noção. E aí ele fazia as festinhas lá do LEAD, a minha família ia. Eu era molequinho lá, com 13 anos, ia lá, jogava bola, me divertia. E aí nossas famílias eram amigas, tudo. Aí depois que eu comecei a estudar, tudo, e ele entrou na política, eu vi o quão imundo ele é. E aí eu fui estudar a história pregressa dele, a sujeirada que ele fez na Embratur, que eu não posso falar para não tomar outro processo. O próprio esquema de lobby que tem no LEAD. Ou seja, um sujeito imundo. E aí ele foi ser prefeito
E depois, no meio do mandato para prefeito, ele foi sair governador. Infelizmente ganhou. E aí ele mostrou a verdadeira face dele. Um sujeito que foi um dos piores prefeitos da cidade. E como governador, ele foi disparado pior. Pior governador possível e imaginável. Ele faliu 70% do pequeno comércio em São Paulo. Um monstro sem empatia. As pessoas passando fome, as pessoas pedindo pelo amor de Deus, sem comida dentro de casa. E ele manteve as pessoas trancafiadas num dos piores lockdowns do Brasil, com 2 intuitos malignos. O primeiro, falir o máximo possível de negócios para depois o Partido Comunista Chinês comprar tudo. Você acha que ele tinha esse plano no final, cara? Sim. Tanto é que ele foi negociar lá com o Partido Comunista Chinês antes mesmo de começar os eventos de 2020. E o outro intuito dele era atrapalhar o Bolsonaro. Esse eu entendo. O segundo que eu acho mais obscuro, né? Porque, pô, como que o cara... O segundo é pior em termos de nível de maldade, né? Com certeza, mas não faz muito sentido, cara. Ele perder popularidade em troca do pessoal falir e ele ter um plano lá na frente. Eu não sei se faz muito sentido político pra ele isso. Então, o problema do Dória é que ele conta com a memória curta do povo. Só se for, né? Mas eu acho que a memória curta do povo é uma coisa que tá acabando. Também acho. Porque os veículos independentes, os livros, os podcasts vão sempre lembrar. Exato. E a memória curta do povo era uma realidade de quando a imprensa grande controlava toda a informação. O monopólio informacional, que é uma das piores coisas que existem. Graças a Deus, nós quebramos um pouco desse monopólio informacional. E as pessoas vão, no futuro, ter acesso a tudo o que aconteceu durante esse tempo. Por isso que eu espero que a educação dos jovens se dê nesse sentido, de relembrá-los da história. Mas tua quebra foi quando você foi pra rua e fala contra o lockdown e aí teve processo, é isso? Teve uma briga feia. O Dória queria me processar e me prender preventivamente. Porque quando ele trancafiou a cidade, algumas pessoas saíram às ruas para protestar contra o que estava acontecendo. E eu fui uma delas. Fomos até a porta da casa do Dória e fizemos os baladórias. Baladórias? Baladórias. O que era isso? Era a balada do Dória. Ah, tá. Levamos lá aparelho de som. O pessoal levava até churrasquinho ali. Bebida, churrasco. Falou, bom, já que o Dória proibiu as festas, exceto pra família dele, porque ele fazia umas festanças no meio do lockdown, né? Ah, é? Hipócrita. Sem vergonha. Isso ele fazia. Fazia? Fazia umas baita de umas festas. Aquela que filmaram lá? Tipo, é aquela que filmaram. E a vizinha denunciou e aí ele quis processar a vizinha, porque ele é um ditador, pior que o Xandão. Mas aqui nessa... dessa filmagem, pensei que você estava falando daquela outra filmagem. Não, e teve aquela outra também. Bom, depois do Bob Jeff, eu tô cheio de coragem agora. Mas e aí? Aí você foi fazer essa manifestação? Fizemos baladória. Aí ligamos o som no último volume na madrugada na porta da casa dele. Aí chegava o choque. Tem até uma passagem engraçada que chegava o choque cumprindo ordem de proteger o Dória, né? E nós éramos manifestantes contra o Dória. Aí fora a Dória daqui, a polícia protegendo a Dória de lá. Mas as coisas ficaram tão rotineiras, porque não tinha mais nada na cidade, só tinha os baladória mesmo. Os caras já sabiam. Aí a gente ia lá toda noite, todo fim de semana. Chegou um ponto que eu chegava lá, tava o major, que era o comandante do destacamento de choque que protegeu o Dória. Aí eu chegava lá, boa noite, Major Daniel. Ele, boa noite, Paulo Cogos. Fora Dória, Dória é vagabundo, não sei o quê. Até amanhã, Major Daniel. Até amanhã, Paulo Cogos. E aí no outro dia mesma coisa. Bom, aí num desses dias aí, a gente fez um caixão. Putz. Meu Deus. Dentro do caixão, nós colocamos uma foto... Dentro do caixão não, né? Assim, por fora. Como se fosse o Dória lá dentro. Colocamos uma cara do Dória. Aí colocaram uma suástica nazi. A foice e martelo comunista. Caralho. Vocês misturaram tudo de ruim no negócio. E aí colocamos o enterro das ideologias totalitárias. Estávamos enterrando o dorismo, o nazismo e o comunismo. Peraí. Tudo de ruim eu falei da suástica e do símbolo comunista. Tô falando da foto do Dória, tá? Não vou confundir aí, tá? Não falando que ele é super bonito também. Não, ele é lindo. Pagou hambúrguer pra gente aqui, né? O Vilela tá falando do comunismo e do nazismo. Não tô falando do comunismo, nazismo e dorismo. Tá, aí já é o... Aí sou eu. Aí lembra que naquela época tava o hype da música do caixão, né? Que era os dançarinos de Gana. Aí nós pegamos aquele caixão com a foto do Dória lá e... Eles provocaram também, né? Os caras levaram... E aí era o enterro das ideologias totalitárias. O que é isso? É um enterro... Não, é pra ele. É um enterro político, né?
Aí o Dória, covarde do jeito que ele é, falou: olha, ele está fazendo apologia do meu assassinato, me colocando num caixão. Ele não viu que era um enterro político. Aí ele quis me prender e me processar por fazer incitação à morte dele. Um call to action. Eu não sei se ele é mais burro ou mais desonesto. Porque nós falamos enterro das ideologias totalitárias, né? Enterro político. Aí ele quis me prender, quis me processar. Ele é do mal mesmo. Ligou me ameaçando. Não ele, mas mandou os assessores ameaçarem a minha família. E o que deu no final das contas? Ameaçaram de muita coisa. É mesmo? É. Até aquela coisa que... Você sabe como é que o socialismo atua, no né? final das contas? Não pra ele. Pra quem que você pediu? Então, aí o advogado falou pra eu pedir desculpa pra ele. Eu falei: desculpa pra esse filho da mãe, eu não vou pedir mais nunca na minha vida. Aí eu fiz um vídeo assim: se a família do Dória entendeu que eu estava ameaçando eles fisicamente, eu peço desculpa. Mas eu vou continuar fazendo a minha oposição política. Entendi. E aí eu pedi o impeachment dele. Assim, ó, eu vou lutar contra ele. E digo mais, né? Se Deus me desse a oportunidade na vida, eu vou tentar botar ele na cadeia, investigar, colocar uma CPI. Um dos sonhos que eu tenho na minha vida é ver esse calcinha maldito dentro de uma cadeia, apodrecendo nessa cadeia. É mesmo? Você acha que tem coisa ilícita, coisa que ele fez? Se tiver, nós vamos pegar e ele vai pra cadeia. Sonho da minha vida. Esse cara merece pagar caro aqui ainda. Que não adianta depois ele pagar no inferno. Eu quero ver ele pagar aqui. Eu sei que a justiça depois vai ser feita, mas eu quero ter o gostinho de ver ele pagando aqui também. E o Dória vai pro inferno, na sua opinião? Sem dúvida. Cara desse não se converte mais, não. Tudo bem, nada é impossível pro Espírito Santo. Mas eu não lembro se ele falou... Ele tem uma religião ou não? Ele tem uma fé? Ele é daqueles caras que em época de eleição finge que é católico, sabe? Ah, tá. Aí ele, ó... olha eu na missa aqui, ó. O cara tentou tirar antes de Cristo e depois de Cristo dos livros didáticos. Ah, é? Não. Sim. Não é possível. Essa informação procede? O cara é um monstro. O cara é um demônio na Terra. Aqui, você que sabe de tudo aí. Então, essa eu não sei. Pô. Infelizmente. Caramba, como que ele fez isso? Ele falou: vamos tirar o AC, DC e vamos colocar era comum, antes da era comum. Nossa, coisa eu não assim. sabia disso, não. O cara tem ódio de Cristo. Mas na época mas ele é tão psicopata e cara de pau que em época de eleição ele consegue fingir que tá indo na igreja, né? Ele deve fazer um esforço muito grande. Porque no caso dele deve ser igual aquele molequinho lá, da profecia, sabe? Qual? Daquele filme A Profecia. Que o molequinho é o anticristo, né? Sei. Aí ele nasce numa família de diplomatas, aí eles têm uns eventos, né? E aí tem um evento numa igreja que tá lá, todo o governo britânico lá. Vamos na igreja. Aí o moleque... Começa a manifestar? Ele tem horror às coisas sacras. Ah, tá. O Dória deve ser assim. Antes de... Chega a assessoria dele: Dória, a gente tem que fingir que é cristão. Vamos lá na igreja pra pegar a volta de cristão otário? Cara, a gente só tem lembrança boa do Dória, né? Ele veio aqui, foi legal com a gente. Ele deu uma calça apertada pra gente de presente inútil. Sério? Sério. E ainda pagou hambúrguer aqui pra gente comer com a gente aqui, cara. Gente como a gente, não é? Gente como a gente. Gente como a gente. Mas tá resolvido ou ainda tá rolando o processo? Não, desse negócio de processo já. Mas... tá. A hora que eu tiver a oportunidade de conseguir abrir uma CPI nele, botar ele na cadeia... Carreira política...